Olá, bom dia àqueles que já estão por aqui. Que Deus nos abençoe em mais esse novo dia, nos dê a graça da sua companhia, do seu poder para vencermos aí os desafios que enfrentamos dia após dia. Nosso tema de hoje, ele tem como título Vencendo como ele venceu. E o texto base desse estudo encontra-se lá em Efésios 5, 14 a 16, e diz assim: Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, esse texto nos adverte aí quanto à necessidade de um despertamento. Não é o único texto na Bíblia que traz esse chamado, essa verdade, né? Você deve lembrar daquele outro onde Paulo diz: despertem vocês, porque a nossa redenção agora está mais perto do que quando no princípio cremos, né? Já é hora de os despertardes do sono. Então, esse é um chamado para cada um de nós. E também a advertência, o chamado para nós é, aproveitarmos com sabedoria o tempo que Deus nos dá. E nos diz ainda que os dias são maus, né? E a gente sabe bem disso, e à medida que caminhamos aí para o final, mais mal ainda, mais maus ainda ficarão esses dias. Então, é um chamado oportuno, e a gente vai ver no estudo de hoje mais uma vez, a centralidade da Bíblia como aquela que vai nos ajudar a vencer, como Jesus venceu. Mas o tema ele é introduzido com a história de Filéias, que foi um jovem que foi executado em Alexandria, ali no ano 306 depois de Cristo. Ele era de uma família de classe alta, né, uma família rica, e ele sabia que se ele se tornasse cristão, ele ia colocar em risco a sua riqueza, o seu conforto e a própria vida. Mas, apesar disso, né, nos diz a história que ele assumiu esse risco e, ao ser preso, o prefeito romano tentou fazer com que ele negasse a sua fé ao longo de todo o interrogatório. A família estava ali atrás dele, chorando, mas Filéias testemunhou eloquentemente da sua fé. E aí as últimas palavras dele ficaram registradas, como ele dizendo assim: o Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele. E, logicamente, ele foi executado, né? Perdeu a vida, morreu pela fé que tinha em Jesus. Mas essa história nos é trazida para nos chamar a atenção de que pessoas como Filéias e tantos outros que passaram por situação semelhante, eles acabam nos desafiando a ser fiéis e a voltarmos a ter o compromisso que os primeiros discípulos de Jesus tinham, né, de viver e pautar a vida completamente nas Escrituras. E aí, o nosso guia traz uma citação do Grande Conflito, que eu quero ler na íntegra, porque ela adverte, né, com relação aos dias que nós estamos vivendo e o perigo que corremos. Diz assim, no Grande Conflito, na página 500: estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das inumeráveis multidões que povoam a Terra em breve será decidido. Tanto nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas dependem do caminho que estamos seguindo. Precisamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve perguntar fervorosamente: Senhor, o que queres que eu faça? Acontecimentos de vital importância estão ocorrendo ao nosso redor.
estamos no terreno encantado de Satanás. Como sentinelas de Deus, não podemos dormir, pois o adversário está perto de tocaia, pronto para nos atacar e nos tornar uma presa a qualquer momento em que relaxarmos ou cairmos no sono. Então, essa é uma advertência que Deus, né, tem dado ao seu povo através do ministério profético. E se nós pensarmos que isso foi escrito há mais de 100 anos atrás, nós vamos ver quão mais perigoso é o tempo que vivemos hoje, quão mais desafiador é e quanto mais necessidade nós temos de nos estarmos despertos e nos alicerçarmos à palavra de Deus. E esse é exatamente o motivo de oração que temos para hoje, né? Orarmos por uma experiência profunda com Deus e pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo. Orarmos pelas novas gerações da nossa igreja, incluindo os adolescentes, crianças, jovens, que ainda precisam ser alcançados, e orarmos também pelos nossos 5 amigos. Então, nós vamos dedicar esse momento de oração agora. Eu queria fazer isso em duplas, mas não sei se deu certo ali a questão das salas. Eu convido aí alguém que possa nos dirigir, né? Mencionar aí esses pedidos, nos dirigir nesse momento de oração. Que eu poderia convidar aqui, vou convidar aqui o Olavo, que está aqui na tela, né? Um dos poucos que abre aí a tela, Olavo. Você pode dirigir para a gente esse momento, pedir que Deus nos ajude nessa nossa experiência com Ele, com esse preparo pessoal, com auxílio do Espírito, né? E por esses motivos aí que temos para hoje, tá bom? Vamos lá. Nosso grande Deus, te agradecemos, Senhor, porque teu Espírito nos acordou para mais um dia. Amém. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos entre irmãos para crescermos em sabedoria, crescermos na graça, no conhecimento da tua palavra. Te pedimos que teu Espírito nos estimule a cada dia para que esse seja constantemente o nosso desejo de te buscar e de aumentar o nosso conhecimento de ti. Amém. Que esse crescimento, Senhor, nos conduza para uma situação em que nós estejamos certos de que logo estaremos ao teu lado para sempre, mas que nós consigamos compartilhar também com os nossos amigos, com as pessoas que convivem conosco, dessa certeza, dessa esperança. Amém. Pedimos, Pai, que o Senhor continue dirigindo a tua igreja, continue abençoando essa nova geração que está chegando. A tua palavra diz que a força dos jovens é que estará terminando a obra do evangelho aqui nessa terra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria para nós que somos já a parte mais avançada de idade, que nós sejamos sábios também para que nós consigamos direcionar essa juventude neste caminho e assim todos nós, conforme a promessa de Joel, estejamos juntos, preparados para divulgar o Evangelho e assim fazer a nossa parte antes que Cristo volte. Entregamos Amém. a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Depois, o nosso guia aqui nos traz a situação de que, nos tempos que nós vivemos, nós temos muitos membros de igreja, e inclusive até pregadores, e quando eu li aqui, eu fiquei, né, assim, preocupado, porque diz ali o texto que quando chegar o tempo de angústia, e foi examinado a razão da fé desses crentes, eles não encontrarão ali, não poderão dar uma razão satisfatória. E isso só será percebido até que sejam assim provados, né? Então, eu fico preocupado e perguntando assim,
quanto à necessidade, né, de todos nós de desconfiarmos do nosso próprio conhecimento, desconfiarmos da nossa própria jornada, porque você deve lembrar também que Jesus falou, ele fala do dia final, ele disse: muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, não fizemos milagre, não expulsamos e tal, e tudo aquilo, e Jesus disse, olha, apartem-se de mim vocês que praticam iniquidade. Então, isso é algo semelhante ao que Ellen White fala aqui, né, nessa citação do Maranata, que muitos vão ser pegos desapercebidos, despreparados quando chegar o momento da prova, né? Não vão conseguir dar razão da sua fé. Então, eu acho que isso serve de advertência para cada um de nós, para buscarmos mais e mais esse conhecimento, buscarmos mais e mais, estarmos alicerçados, né? E aí ela diz, uma citação do Grande Conflito, que apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. Então, aí fica um chamado, aí fica uma advertência para todos nós, né, quanto à necessidade de crescermos nesse conhecimento, nesse estudo da Bíblia. E aqui eu faço um pequeno parêntese, né, para incentivar, para falar para cada um de nós que aqui estamos da bênção que é a lição da Escola Sabatina, porque ela nada mais é do que um guia de estudos da Bíblia. Eu digo continuamente isso, que uma pessoa que estuda regularmente a lição da Escola Sabatina, ela acaba fazendo um curso de teologia, porque os assuntos que nós vimos lá no seminário, eles aparecem repetidamente ali, como tema das lições. Então, fica aqui um apelo para cada um de nós que aqui estamos, né, para usarmos esse guia e crescermos no nosso conhecimento da palavra, porque apenas os que forem dedicados e estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. Então, o tempo de prova ele vai vir sobre todos nós. Ele vai vir e vai, enfim, ninguém vai escapar desse tempo desafiador, ninguém vai escapar. E aí, logicamente, todos nós precisamos vencer como Jesus venceu, né? E essa é a nossa única segurança. Ela, o dom profético nos adverte que em nosso tempo há um grande afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos pelo mundo cristão em geral, e às vezes por até alguns adventistas do sétimo dia por viverem uma fé mais nominal do que prática, né? Então acaba gradativamente adotando os mesmos princípios, os mesmos entendimentos, as mesmas filosofias do mundo, sem se aperceber disso, porque não estão alicerçados na palavra dia após dia. Então, ela diz que há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, ao grande princípio da reforma, que pregava e proclamava que a Bíblia, e apenas a Bíblia, era a única regra de fé e prática. Nós, como membros da igreja, nós tomamos um voto ao passarmos pela experiência do batismo, dizendo que nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. Então, que você e eu, que cada um de nós honremos esse voto tomado diante de Deus e da igreja quando nós decidimos nos tornar discípulos de Jesus, nos tornar seus seguidores. Então, Satanás trabalha para coibir a liberdade religiosa, e o mesmo poder que no passado esteve atuando, né, tentando desencaminhar as pessoas da palavra de Deus, continua atuando hoje. Mas a mesma inseparável adesão à palavra de Deus
que se manifestou na crise da Reforma Protestante, é a única esperança de reforma hoje. Então, é a palavra que vai promover a reforma que nós necessitamos. E nós temos ouvido frequentemente, né, de que nós precisamos de um reavivamento e reforma, que essa é a nossa grande necessidade. E você que já viveu alguns anos, assim como eu, sabe que nem sempre é fácil mudar hábitos estabelecidos. Mas aí é onde temos a promessa também de Deus, de nos conceder o seu Espírito, a fim de podermos implementar essa reforma alicerçada, logicamente, nas Escrituras. Então, muitos alegam que as crenças das pessoas não importam se tão somente a vida das pessoas forem corretas. Mas eles acabam se esquecendo de que a vida ela é moldada pela fé. Então, aquilo que eu creio, consciente ou inconscientemente, vai moldar as minhas ações. Então, vários dizem, olha, não importa muito o que você crê, não importa muito, né? Importa que você seja uma pessoa honesta, cumpridor dos deveres, e a gente sabe que não é só isso, né? E essas virtudes são boas, são importantes, mas Deus espera um pouco mais de cada um de nós. Então, a Bíblia nos diz, né, lá em Provérbios 16:25, que há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Então, veja quantas advertências nós vamos encontrando nas Escrituras com relação à necessidade de nós estarmos precavidos para não sermos enganados. Caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. Pessoas que pensam que no final vão receber a recompensa, mas recebem ou ouvem um apartai-vos de mim. Então, eu acho muito solene essa advertência que Deus nos faz, né, através da Bíblia, através do dom profético, para essa necessidade. Eu parabenizo você que está aqui, né, que tem investido esse tempo, para que, como comunidade, a gente receba essa motivação, receba essas advertências, para vivermos aquilo que Deus espera do povo remanescente, né? Que essa jornada que estamos fazendo seja um motivo para que, terminando esses 10 dias, aí não mais como comunidade, mas individualmente, manhã após manhã, estejamos dedicando esse tempo para conhecer mais e mais das Escrituras. Uma outra citação do Grande Conflito, associada aí ao texto de Provérbios 16, diz assim: a ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. E esse é um tempo que nós temos, né, oportunidades, né, são vários os meios que Deus tem utilizado para falar a cada um de nós, né? As mensagens na igreja, mensagem na Novo Tempo, a internet está aí com muito conteúdo das Escrituras e muita motivação para nós dedicarmos tempo ao estudo. E aí volto a falar o guia de nosso estudo, que é a lição da escola sabatina, né? Então, muitos teólogos, muitas pessoas esclarecidas que buscam pautar ou dizem, né, que vivem pela palavra, eles acabam não encontrando toda a luz, não descobrindo toda os mistérios, entre aspas, que a Bíblia contém, por uma razão bem simples da atitude deles. Eles não querem moldar ou conformar a vida com aquilo que é as verdades ou que as Escrituras acabam trazendo. Então, estudam as Escrituras, mas acabam fazendo
seleção. Olha, isso aqui eu acho interessante, isso aqui eu vou aplicar à vida, isso aqui não. Né? Não querem se submeter à autoridade completa e plena das Escrituras. Então, e muitas vezes são pessoas de alta intelectualidade. Eu lembro ainda da época do colégio que um professor nosso dizia que você quer ter o seu nome em destaque no meio teológico atual, é só você questionar alguma coisa das Escrituras, que isso é moda entre os teólogos, né? Entre aqueles muito bem educados. E aí nós recebemos a orientação através de Ellen White que compreender a verdade bíblica não depende tanto do intelecto aplicado à pesquisa, como da singeleza de propósito e do fervoroso anelo pela justiça. É por isso que a gente vê pessoas muito simples, né, com pouca educação formal, mas que têm um grande conhecimento das Escrituras, porque as Escrituras não dependem tanto do intelecto dedicado à pesquisa. É importante, se você tem um intelecto aguçado e pesquisa, Deus vai usar. Mas mais importante do que isso é a singeleza de propósito e o fervoroso anelo pela justiça. Todo aquele que vai à Bíblia com desejo de conhecer a vontade de Deus não volta frustrado, né? Por mais simples ou por menos educação formal que porventura essa pessoa tenha. Então, que Deus nos ajude a ter essa singeleza de propósito e esse fervoroso anelo pela justiça, né? O tema nosso, dissemos a princípio, né, vencendo como ele venceu, e aí nós lembramos, e na conclusão, aplicando já a nossa realidade, nós somos advertidos, né, ou lembrados de que Satanás, nas suas tentações contra Jesus, ele foi derrotado em cada uma delas por um está escrito. E então, ao longo da história, Satanás passou o tempo, né, se certificando de que ele não seria derrotado da mesma forma. E as várias maneiras, com várias estratégias, tirar de foco o está escrito, tirar da vida das pessoas, tirar do nosso mundo. E aí é interessante nós observar então, nunca houve tantas Bíblias. Uma das estratégias de Satanás no passado foi eliminar, tentar destruir as Escrituras, mas as pessoas se apegavam cada vez mais aos ensinamentos da mesma. E hoje a sua estratégia é diferente. Você pode ter a Bíblia, não importa, contanto que você não dedique tempo para estudá-la. E aí nós temos as Bíblias, várias Bíblias em casa, mas uma vida tão atarefada, tão corrida, que não dedicamos o tempo necessário. E o apelo para cada um de nós é nos comprometermos hoje a estudarmos a Bíblia de maneira profunda, a ponto de podermos nos defender do mal, dos enganos, das ameaças desses últimos dias, com assim diz o Senhor. Então, Deus nos faz esse apelo, e se você vem prestando atenção nos temas que nós estudamos dia após dia, de uma maneira ou outra, essa ênfase, esse apelo, esse tentar nos alicerçar nas Escrituras está no conteúdo que estamos estudando. Então, eu quero orar nessa manhã por cada um de nós, né, para que Deus nos ajude a assumirmos esse compromisso de estudar a Bíblia cada vez de maneira mais dedicada, cada vez de maneira mais profunda, e assim estamos preparados com a arma, com a espada do Espírito, né? E com a presença do Espírito trazendo à nossa memória os textos necessários quando enfrentarmos aí as mais variadas e diversas tentações.
Então, convido você para fechar os olhos comigo e orarmos a Deus, pedindo a Ele essa bênção para cada um de nós. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome pelo grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, pelo cuidado constante que o Senhor dispensa a nós, a nossa família, a Tua igreja. Queremos te agradecer de modo especial pela revelação da Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e queremos pedir perdão pelas vezes em que não dedicamos todo o tempo, toda a dedicação para o seu estudo, para o seu conhecimento. Queremos contar com o teu auxílio, ó Deus, para assumirmos esse compromisso hoje diante de ti, diante dos nossos familiares, enfim, diante das pessoas que convivem conosco, de que nós vamos dedicar tempo e buscar crescer, ter um compromisso de estudo cada vez mais profundo de tua palavra. Por favor, Senhor, não permita que nós sejamos aqueles que no momento final do desafio nós não saibamos dar a razão da nossa fé. Não permita que nós estejamos entre aqueles que ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por favor, batiza-nos hoje com teu Espírito e que ele faça morrer o nosso eu e possamos viver mais esse dia para a tua honra e glória, nossos passos de acordo com a tua palavra. Obrigado pela tua igreja também, que nos chama para um movimento como esse, nos adverte, procura nos tirar do sono que envolve boa parte da população mundial. Mantém-nos despertos, vigilantes e atuando pelo amor a ti e a tua palavra, vivendo esses princípios e testemunhando das bênçãos que é andar contigo, ser um discípulo teu, de tal maneira que outros possam também nos acompanhar nessa jornada. É o meu pedido, a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe você, dê de vitórias, da mesma maneira como Jesus venceu qualquer que seja a tentação que, porventura, seja colocada aí em nosso caminho. Bom dia, até amanhã, nos encontraremos mais uma vez. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.